Expressionismo. Tópicos: introdução, história, características, técnicas, artistas internacionais, artistas brasileiros, artes. Introdução ao expressionismo. O expressionismo é um movimento artístico do início do século XX que foca na expressão emocional e subjetiva, utilizando cores vibrantes e formas distorcidas. Originado na Alemanha, inclui artistas como Edvard Munch e Egon Schiele e influenciou a arte moderna. História do expressionismo. O expressionismo é um movimento artístico que emergiu no início do século XX, principalmente na Alemanha, como uma resposta a mudanças sociais e políticas. Caracterizado pela busca de emoções intensas e subjetivas, os artistas distorciam a realidade com cores vibrantes e formas expressivas. Temas como angústia e alienação eram comuns. Artistas destacados incluem Edvard Munch, conhecido por O Grito, Egon Schiele, famoso por retratos intensos, e Wassily Kandinsky, um pioneiro da arte abstrata. O expressionismo influenciou movimentos posteriores, como o surrealismo e a arte abstrata, deixando um legado duradouro na arte contemporânea. Características. As principais características são distanciamento da pintura acadêmica, ruptura com a ilusão de tridimensionalidade, resgate das artes primitivas e uso arbitrário de cores fortes. Muitas obras possuem textura áspera devido à grande quantidade de tinta nas telas. Técnicas de pintura. 1. Uso de cores intensas. 2. Traçados grossos e distorcidos. 3. Foco em aspectos subjetivos. 4. Visão trágica do ser humano. 5. Exposição do lado pessimista da vida. 6. Deformação da realidade do mundo. 7. Expressão da liberdade individual. 8. Uso da tridimensionalidade nas obras. Artistas internacionais. Edvard Munch. Franz Marc. Vincent van Gogh. Edvard Munch, de 1863 a 1944, foi um pintor e gravador norueguês. O autor das obras O Grito e A Menina Doente foi um dos maiores representantes da corrente expressionista do século XX. Foi o pintor e gravador de angústias existenciais e ameaças invisíveis. O Grito 1893. O Grito é uma série de 4 pinturas do norueguês Edvard Munch, 1893. A obra representa uma figura andrógina num momento de profunda angústia e desespero. O plano de fundo é a doca do fiord de Oslo, em Oslo, ao pôr do sol. O Grito é considerado uma das obras mais importantes do movimento expressionista e possui um estatuto de ícone cultural. A par da Mona Lisa de Leonardo da Vinci. Franz Marc. Franz Marc era alemão e um dos importantes artistas do início da vanguarda expressionista. Fundou o grupo Der Blaue Reiter, o Cavaleiro Azul, com Wassily Kandinsky, outro coletivo que explorava os temas e estilo da vanguarda. Marc trazia em suas telas uma atmosfera mais emocional e expressiva, abusando de cores intensas e representando o mundo de forma singular e simbólica. Entre seus temas preferidos estão a natureza e os animais. Cavalo Azul 1911. Cavalo Azul e é uma pintura a óleo de Franz Marc concluída em 1911. É uma das obras mais famosas do pintor e faz parte da coleção da Stadttische Galerie em Lembachaus de Munique. A pintura fez parte de várias exposições que Franz Marc e seu colega pintor russo Wassily Kandinsky apresentaram ao público sob o nome de Der Blaue Reiter, do final de 1911 até 1914. Vincent van Gogh. Considerada uma das figuras mais famosas e influentes da história da arte ocidental, criada mais de 2.000 trabalhos ao longo de pouco mais de uma década, incluindo 860 pinturas a óleo, grande parte das quais concluídas nos seus últimos 2 anos de vida. As suas obras incluem paisagens, natureza morta, retratos e autorretratos, caracterizados por núcleos dramáticos e vibrantes, além de pinceladas impulsivas e expressivas, que desenvolveram para as fundações da arte moderna e trouxeram distinção para o estilo do pintor. A Noite Estrelada 1889. A Noite Estrelada é uma das obras mais emblemáticas de Van Gogh. Ela é inspirada na vista da janela de um quarto do Hospício des Jean-Remy de Provence, na França, pouco antes do nascer do sol, com a adição de um vilarejo idealizado pelo artista. Artistas brasileiros. Anita Malfatti. Cândido Portinari. Anita Malfatti. Anita Malfatti, de 1889 a 1964, foi uma influente pintora modernista brasileira, nascida em São Paulo.
Estudou nos Estados Unidos e na Europa, onde se familiarizou com o expressionismo. Sua obra A Boba gerou polêmica na Exposição de Arte Moderna de 1917, marcando o início do modernismo no Brasil. Malfatti foi uma das fundadoras do Grupo dos Cinco, promovendo novas ideias artísticas. Ela buscou refletir a identidade nacional em suas pinturas, desafiando as normas da época. Seu legado permanece significativo na arte brasileira. A Estudante 1916. A Estudante é uma pintura de Anita Malfatti. A artista retratou a modelo com uma deformação moderada fugindo do estilo clássico, uma jovem com cores vibrantes e formas expressivas. A obra reflete o modernismo da artista e sua busca por uma nova identidade na arte brasileira. Atualmente, está no Museu de Arte de São Paulo, MASP. Cândido Portinari. Cândido Portinari, de 1903 a 1962. Foi um importante pintor brasileiro, conhecido por suas obras que retratam a vida e a cultura do Brasil. Nascido em Brodowski, ele estudou na Escola Nacional de Belas Artes e foi influenciado pelo modernismo na Europa. Famoso por pinturas de grandes dimensões, como Guerra e Paz, abordou temas sociais, destacando a realidade dos trabalhadores. Portinari também se dedicou ao muralismo, deixando um legado significativo na arte brasileira. Menino Morto 1944. Menino Morto é uma pintura de Cândido Portinari que retrata a morte de uma criança, simbolizando a tragédia da infância e a pobreza no Brasil. Com cores sombrias, a obra expressa dor e vulnerabilidade, evidenciando a realidade cruel de muitas famílias. O quadro provoca uma reflexão sobre as condições sociais e a necessidade de mudança, gerando um forte impacto emocional. Obrigada.